é isso que nós fazemos, Senhor, aqui, ó. Para sempre, amém. Até a sua vinda, Deus. Para sempre, amém. Estaremos devolvendo toda a glória a Ti, Senhor. Não seguramos nada aqui, tudo nós devolvemos para Ti, Senhor. Aplauda o Senhor pela palavra que você vai receber agora. Paz do Senhor, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez celebrando o culto de missões. E quem já pode sentir aí o calor do Senhor, o calor do Espírito Santo aí queimando. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um calor tão grande. Eu estava até comentando com a pastora Simão, estou sentindo calor. E as minhas mãos também estão quentes. Na verdade, acho que desde sexta-feira da Escola dos Profetas aqui, que a pastora falou, né? Perguntou quem estava com a mão queimando. Pouco tempo depois que ela falou, comecei a sentir a mão queimar. Em casa eu senti a minha mão queimar. E eu sei que é a presença do Senhor, que é grande. É impossível, meu irmão, você não sentir. Se você não está sentindo, clame o sangue de Jesus. E abra o seu coração, porque tem fogo para você também. Em nome de Jesus, nós queremos de uma forma muito especial agradecer a cada um dos irmãos que vieram assim, bonitos, caracterizados, né? Louvado seja o Senhor pelo seu sim, né? Lançamos a proposta e vocês aceitaram, aleluia. E tá tão bonito, né, pastora? Tudo colorido. A pastora disse, era bom todo domingo ter essas bandeiras aqui, né? Ficar essa coisa bonita, colorida. E eu fico imaginando no último dia, quando povos de todas as tribos, línguas, raças e nações estiverem de pé, diante do trono e do Cordeiro. Como vai ser bonito. E eu estarei lá, em nome de Jesus. Você estará lá, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Meus amados, o texto que o Senhor trouxe para nós nessa noite se encontra, o texto base, né? Se encontra em Josué capítulo 9. E quando eu me vejo, irmãos, indo e vindo num texto, né? Estou ali lendo a palavra do Senhor e eu me vejo ali indo e vindo no mesmo lugar, né? A gente já sabe que é porque o Espírito Santo do Senhor quer falar alguma coisa, quer revelar alguma coisa. E eu estava indo e vindo ali, quando eu percebi, o Senhor falou que era essa palavra que seria para o culto de missões. E eu pensei, Senhor, mas que palavra improvável para o culto de missões. Fiquei catando assim no texto, o que eu vou falar, né? Mas louvado seja o Senhor que vai ministrando aos nossos corações quando a gente se abre. Quando a gente clama e pede revelação, o Senhor dá. E em obediência, irmãos, estou aqui, vamos pregar essa palavra. E eu espero que em nome de Jesus, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, o Espírito Santo, através dessa passagem, possa ministrar também ao seu coração. Amém? E se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, seria Anuncie até que todos ouçam. Anuncie até que todos ouçam. Então eu vou estar lendo Josué capítulo 9, a versão NVI. Eu não sei se os irmãos podem colocar aí só para a igreja acompanhar. Nesse momento da história do povo de Israel, no momento dessa passagem, capítulo 9, o povo estava apenas iniciando a tomada da posse da terra prometida que o Senhor, né, havia dado. E aí sempre por onde eles passavam, né, a cada vitória vencida, conquistada, as notícias corriam. Eram-se anunciadas entre as nações os feitos que o Senhor estava fazendo por meio do povo de Israel, né? E quando essas notícias chegavam, aquelas nações se enchiam de temor, de medo, de desespero muitas vezes, porque elas pensavam, nós podemos ser os próximos, né? E aí, quando chegamos aqui no capítulo 9 de Josué, nós somos surpreendidos por um episódio totalmente inusitado. Muitos já conhecem essa passagem. Josué capítulo 9 diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Era o rei dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando
os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. E os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: os seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito. E de tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam agora como está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. E os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. E 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo de como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhes parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que eles são até hoje. Meus amados, diante de toda a criação do nosso Senhor, diante de todos os feitos, das suas mãos, sempre existiu na terra 2 tipos de homem. Existiu e existe o que escuta esses anúncios, o que fica sabendo quão poderoso ele é, quantas coisas grandes ele já fez, e ainda assim escolhem ignorá-lo, escolhem não o temê-lo. E ainda há os que se deparam diante de tudo isso e resolvem temer, e resolvem se humilhar e se entregar a esse Deus. Tem sido assim desde o início. Porque Deus desde sempre manifestou a glória, se revelou ao homem. Porque desde sempre Deus desejava ter com o homem um relacionamento.
um relacionamento de comunhão, de intimidade, de confiança. Esse era o plano inicial do Senhor, o desejo que ainda bate no coração de Deus. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo. E com ele a morte. E não apenas a morte física. Se fosse a morte só física ainda, né, a gente ainda podia dizer, mas it's okay. Mas também entrou a morte eterna, a morte espiritual, que consiste na separação eterna do ser vivente do seu Criador, no lugar de dor e agonia constante chamado inferno. Sabemos que o pecado fez romper esse relacionamento que Deus tinha com o homem perfeito e tornou o homem desqualificado para estar em comunhão com Deus, porque Deus é santo e perfeito. Porém, meus amados, nós sabemos também que Deus não simplesmente desistiu do homem, porque ele resolveu, desobedecê-lo. Mas o que ele fez? Ele mesmo, o próprio Deus, traçou e executou um plano perfeito, para que esse relacionamento que havia sido rompido, quebrado, tivesse condições de ser reatado, restaurado. Esse plano perfeito que foi traçado e executado foi Ele mesmo que traçou e que executou ao longo da história. Nós vemos isso em diferentes etapas na Bíblia, né? E aí veio a culminar aonde? Na pessoa do seu Filho Jesus. Quando Ele na cruz consumou, quando Jesus pagou o preço requerido pelo Pai, para que simplesmente houvesse uma reconciliação entre o homem e Deus. Homem nenhum poderia ter conseguido tal coisa. Homem nenhum poderia reconstruir essa aliança que foi quebrada. Boa obra nenhum, santo nenhum, sangue de animal nenhum teria condição de abrir esse caminho de novo. Somente o próprio sangue do Cordeiro Jesus seria capaz de satisfazer de uma vez por todas a ira de Deus, que era muito grande, devido a tamanha ofensa que eu e você cometemos contra Ele, contra a sua santidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas é só uma mentirinha, coisa boba, pequena. Mas é só um jeitinho aqui que a gente pode dar, não tem nada não. Não dá em nada não. E aí, seguem pecando, sem perceber que eles estão ofendendo a santidade do Senhor. Estão em pecado e se mantêm assim separados do seu Criador. Como lemos lá em Romanos 3:23, todos pecaram e isso causou com que eles sejam separados, destituídos da glória de Deus. Nada do que fizéssemos poderia mudar essa situação. Absolutamente nada. Somente o próprio Deus conseguiria consertar o estrago. E Ele o fez. Ele consertou o estrago. Como? Como, igreja? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Em Cristo, o preço da nossa ofensa, o preço do nosso pecado, que é tão grande, tamanho, foi de uma vez por todas pago. E assim a oportunidade de nós termos novamente um relacionamento com esse Deus passou a existir. Então, meus amados, o que nós vemos aqui, o que é que isso tudo quer dizer? O que é que esse plano de Deus significou? Significou que Deus estabeleceu uma forma, um meio pelo qual acontecesse o quê? Um acordo de paz acontecesse entre o homem ofensor, o homem pecador, o homem transgressor e o próprio Deus. Aleluia. Deus fez isso por você, Deus fez isso por mim, amados. Nós um dia o ofendemos. Hoje mesmo, nós com certeza ofendemos de alguma forma.
Desonramos, traímos, desobedecemos, nos rebelamos contra o nosso Criador, escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, mas o seu amor incondicional nunca desistiu de nós. Deus nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você e nunca vai desistir, meu irmão. Não importa quão terrível tenha sido o seu pecado, não importa quão mal, quão torto você andou, você caminhou aí por aí nesse mundo. O Senhor escolheu te amar. Ele não deu vazão àquela ofensa. O plano maligno de Satanás de nos separar de Deus não funcionou, porque o que é que ele fez? Ele escolheu continuar nos amando. O Senhor escolheu continuar nos amando. E Ele deu para nós em Cristo Jesus a possibilidade de firmarmos com Ele um tratado de paz. Um acordo de paz. Aleluia. Por causa do pecado, meus irmãos, eu e você e todos os homens desde Adão andávamos como? Condenados à morte. Tínhamos uma sentença aqui, ó, nas nossas costas de morte, de destruição. Os povos que habitavam a terra de Canaã, naquela época, estavam destinados à morte, à destruição total, assim como eu, assim como você. Não, o Senhor não ia destruir aqueles povos simplesmente porque Israel era bom ou merecia receber aquela terra boa, que manava leite, que manava mel. Não, todos os povos eram maus. Eles praticavam ali, aqueles povos, tudo que era de abominável diante do Senhor. E o Senhor resolveu destruí-los mesmo, para dar aquela terra para o povo que era dele, para o povo que temia ele. Mas, meus amados, quando os israelitas se depararam lá com a terra de Canaã, que tinham que lutar, né? Destruir todos os povos do meio do caminho, tirar para poder se apossar da terra. Dentre aquele povo que estava condenado, houve um povo, os heveus, que reagiu de uma forma diferente dos demais. Porque, como foi falado, sempre haverá dois tipos de homens. Enquanto a maioria dos povos de Canaã ouviram as notícias, ficaram sabendo dos grandes feitos de Deus por meio do seu povo e não temeram, mas buscaram o quê? Alguns até buscaram reunir forças ali entre si para se juntar em guerra contra o povo do Senhor. Eles não o temeram. Entretanto, houve um povo, meus amados, que recebeu toda aquela informação, todas aquelas notícias de uma forma muito diferente. A maioria dos povos, quando souberam que o Deus de Israel os havia condenado à destruição, não acreditaram. Eles riram, desconsideraram o anúncio. E infelizmente, meus irmãos, não é assim que acontece hoje. Quantos são avisados que se não entregarem suas vidas a Jesus vão para o inferno? Quantos ouvem a palavra do Senhor e a ignoram? Quantos riem, fazem pouco caso? Quantos pensam que vão poder levar a vida do jeito que quer e não ter consequência disso? Quantos pensam que é sorte, que é acaso quando a gente vê um milagre? Muitos diante de um milagre, assim, diante dos próprios olhos, ainda assim não creem. E no fim, meu amado, o que acontece com eles é a destruição total. Eles vão morrer e vão para o inferno. Porém, os gibeonitas, quando ouviram a fama do Senhor e tudo que ele já tinha feito contra aquelas muitas nações ali dos arredores, por meio do povo de Israel, quando eles ouviram de como Deus havia prometido destruir todo aquele povo, inclusive eles estavam no meio. Quando eles ouviram aquilo, ao invés de não acreditar, eles creram. Ao invés de resisti-lo, eles temeram ao Deus de Israel. Ao invés de se levantar contra, eles resolveram se humilhar e se entregar nas mãos desse Deus. Ao invés, e por isso, eles resolveram achar uma forma de realizar um acordo de paz, um tratado de paz com esse Deus. Porque para esses heveus, para esses gibeonitas, estava claro e evidente que não havia outro Deus maior do que
seu povo do que o Deus do povo israelita. Estava claro e evidente de que ele era sim o Deus Todo-Poderoso, sem igual, não se comparava. O Deus que eles ouviram falar, que fez todas aquelas grandes coisas, não podia ser outro, devia ser o único, o Todo-Poderoso. Deus nenhum que eles conheceram antes se comparava àquele Deus. Eles reconheceram a grandeza do Senhor. E eles pensaram, se isso é verdade, então não vai haver escapatória para mim, porque eu também estou no meio desse bolo aqui que o Senhor falou que ia destruir, para que o povo dele tomasse conta. Mas e aí, o que foi que eles falaram? O que foi que eles pensaram? Eu preciso fazer um acordo de paz com esse Deus, para que eu fuja, escape da destruição. Não tem outra maneira. Eu preciso de um acordo de paz com esse Deus. E então, meus amados, foi quando surgiu esse plano aí que a gente leu, esse plano astuto, mentiroso. O que traz inicialmente, quando a gente lê essa passagem, é um sentimento ruim até. É um sentimento cheio de julgamento, cheio de condenação. Mas o que acontece, meus irmãos? Eles estavam desesperados por suas vidas. Um homem sem Deus, desesperado por sua vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa, topa qualquer parada. É diferente do crente. O crente sabe para onde vai, para onde ir, quando ele está desesperado. E aí, eles fizeram o quê? Eles fizeram que os seus olhos seria a única forma de conseguir abordar aquele povo de Israel, para tentar fazer um acordo de paz com aquele povo. Porque na verdade, fazendo um acordo de paz com o povo, eles estavam fazendo um acordo de paz com o próprio Deus. O que eles tinham, meus irmãos, dentro das suas limitações daquela época de conhecimento de Deus e de entendimento do pouco que foi ali anunciado, que chegou aos ouvidos deles, o que eles tinham, eles fizeram, eles creram e eles falaram: ok, vamos nos humilhar. Tudo que eles tinham era um coração humilhado, um coração disposto a se render a esse Deus de Israel. Isso, meus amados irmãos, Deus não rejeita. Pelo contrário, é exatamente isso que Deus deseja. Deus deseja um coração humilhado, um coração rendido a Ele. Quem dera, meus irmãos, todos aqueles povos tivessem tido a mesma iniciativa. Quem dera não houvesse o cumprimento da sentença de destruição de todos aqueles povos. Quem dera, como Nínive, todos aqueles povos tivessem permitido que o temor do Senhor recaísse sobre eles e os levasse para esse lugar de humilhação e rendimento a Deus. Deus, meus irmãos, jamais rejeitará um coração que reconhece que Ele é o Deus acima dos deuses, que Ele é o Senhor acima dos senhores, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus jamais rejeitará um que se humilhar diante dEle e disser: eu sou teu servo, faça comigo o que tu quiseres. Deus jamais rejeitará um que, em meio ao seu medo de morrer, de ser destruído, conseguiu enxergar que o único meio de ser salvo é fazendo as pazes com Ele. Eu creio, igreja, que os gibeonitas podem até ter falado assim: não importa o que vai ser de nós, Deus de Israel, nós nos entregamos, somos teus servos, faça conosco conforme a sua vontade, porque o que importa é que tenhamos um tratado de paz contigo. Não importa se vamos carregar água para o resto das nossas vidas, se vamos ter que abrir mão dos nossos costumes, da nossa liberdade, da nossa vontade, dos nossos deuses. Nós reconhecemos que Deus como tu não há, e mais importa que eu tenha um acordo de paz contigo. Aleluia! Não importa, igreja, se precisamos tomar a nossa cruz todos os dias, todos os dias, todos os dias e seguir, porque o que importa é que tenhamos um acordo, um tratado de paz com Ele. Não importa, meus irmãos, se o
importa se é difícil, se é dolorido, se vamos renunciar a meio mundo de coisas. Importa que tenhamos um tratado de paz com esse Deus. Meus amados, Deus não é carrasco. Deus nunca se alegrou com a destruição de nenhum daqueles povos, por mais perversos que eles eram. Esse nunca foi o objetivo do Senhor, destruí-los. Deus não criou o homem para depois destruí-lo. Em Ezequiel 33:11 nós lemos: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva! E viva! Convertei-vos, irmãos! Convertei-vos dos vossos maus caminhos! E aí fala assim: pois por que razão morrereis? Por que razão morrereis? O amor está disponível, por que razão morrereis? Oh, meus amados. E ainda em 1 Timóteo 2:4 nós lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso por quê, meus irmãos? Porque Deus não se alegra com nenhuma pessoa que morre sem ter feito as pazes com Ele. Pelo contrário, um dos maiores prazeres de Deus é quando um tratado de paz é estabelecido com aquele que estava longe. Um dos maiores prazeres de Deus é quando um dos seus ofensores é reconciliado com Ele. Um dos maiores prazeres de Deus é revogar a sentença de morte, de destruição que estava sobre a sua vida, sobre o povo, sobre as nações. Um dos maiores prazeres de Deus é ver um homem olhando, contemplando, ou então ouvindo as grandes obras das suas mãos e se quebrantando e se rendendo a esse Deus. Um dos maiores prazeres de Deus é ver um povo abrindo mão de todos os seus deuses, de todos os seus costumes antigos e se rendendo a Ele e dizendo para Ele: somos teus servos, faça um acordo de paz conosco, ou do contrário morreremos. Um acordo de paz é o que todo homem precisa firmar para não sofrer a condenação devida pelo seu pecado. Meus amados, não havia evangelho naquela época. Julgar é muito fácil, mas não havia evangelho, não havia Bíblia, não havia estudo bíblico. Não haviam igrejas proclamando, não havia. Não havia nada disso, mas parece que esse povo ele foi muito rápido de entender que eles só poderiam escapar da morte se houvesse um plano de salvação que eles pudessem se encaixar. E se você chegou aqui hoje, meu irmão, e ainda não fez um acordo de paz com Deus de Israel, ou então você até um dia já fez um acordo de paz, mas aí você quebrou esse acordo de paz, porque tratados, acordos permanecem até que os das duas partes permaneçam fiéis. O Senhor sempre vai permanecer fiel. Se tem alguém que pode quebrar esse tratado de paz, é eu e você. Se um dia esse tratado já foi estabelecido. Se você quebrou esse tratado no meio do caminho, você precisa saber que se você morrer hoje, é como se você nunca tivesse na sua vida feito um tratado de paz com Deus. Isso significa que você vai passar a sua eternidade longe da glória, longe da presença do Senhor, num lugar de dor e tormenta eternas. Resolva essa situação hoje, em nome de Jesus. E aí alguém pode se questionar: será que eles foram salvos mesmo? Será que houve arrependimento? Será que eles não agiram assim só para se safar da morte? Meus irmãos, se a gente for ler entrar nas entrelinhas ali,
nós vamos ver nos versículos 9 a 11 que eles de fato reconheceram a grandeza de Deus. Eles de fato viram que o Deus por trás do povo de Israel era o Deus Todo-Poderoso, sim. E eles o temeram. No versículo 11, fala também que todo o povo, todos os líderes concordaram com essa ideia. O que mostra o quê? Que o peso do temor do Senhor recaiu sobre toda aquela nação, sobre todo aquele povo. E foi por isso que surgiu o plano, a ideia de que para alcançar misericórdia, para alcançar salvação. E foi assim que eles resolveram se entregar por completo ao povo de Israel. Como uma forma, na verdade, de se entregar por completo ao próprio Deus por trás do povo de Israel. Aquele povo ali, eu creio, não foi somente poupado de ser destruído pelos israelitas. Eu creio que verdadeiramente salvação chegou sim para aquele povo. Por quê? Porque nós podemos ver também que o favor do Deus de Israel e repousou sobre eles. O favor do Deus de Israel, diante do qual eles se humilharam, se entregaram, passou a repousar também sobre eles. Como assim? Isso fica muito nítido. Se a gente continuar lendo Josué, no capítulo 10, vai ter lá um acontecimento maravilhoso na história. Vocês já ouviram falar do dia em que Deus fez o sol parar? Na verdade, Deus não fez só o sol parar, Deus fez o sol e a lua pararem. E se você vê o contexto, como que isso aconteceu, em que contexto, em que situação? Os gibeonitas estavam em apuros. Os gibeonitas estavam sendo atacados pelas nações vizinhas. E aí pediu socorro. E Deus enviou o seu próprio povo, o seu exército de Israel, em socorro dos gibeonitas. E isso mostra, meus irmãos, o quê? Que Deus tem compromisso de socorro. Deus tem compromisso de proteção. Deus tem compromisso de livramento para todos que se colocam debaixo da sua cobertura. Não é isso, pastora, que hoje estamos vivendo. Estamos debaixo de uma cobertura. Estamos debaixo de uma tenda. E é por isso que temos vivido socorro. Temos vivido proteção. Temos vivido livramento. Temos vivido milagre. Temos vivido favor do Senhor. Deus então levantou o seu exército em defesa dos gibeonitas. Deus fez o sol e a lua pararem em defesa dos gibeonitas. Isso Deus não iria fazer se o acordo de paz que foi estabelecido tivesse sido feito sem um verdadeiro reconhecimento de quem Ele é. Isso não teria acontecido sem uma verdadeira humilhação e entrega por parte dos gibeonitas para o Deus de Israel. Aqueles que fazem um verdadeiro tratado de paz com Deus vivo de Israel se tornam o quê? Se tornam o povo de Israel. Se tornam também povo adquirido, gente. Nação santa. Se tornam parte da videira, porque foram ali enxertados pela fé. E assim estão debaixo dessa cobertura. São protegidos, são supridos, não andam mais sozinhos. E é isso que Deus fez com os gibeonitas. É isso que Deus fez comigo e fez com muitos aqui hoje. E vai fazer com todos aqueles que escolherem também entrar debaixo dessa tenda. Você ainda está com dúvida? Mas na frente, em 2 Samuel capítulo 21, tem outro relato interessante a respeito dos gibeonitas. Durante o reinado de Davi, a Bíblia fala que houve uma fome na terra. E aí Davi, quando consultou a Deus, Deus falou: Davi, a fome está acontecendo porque Saul e a sua família sanguinária mandou matando os gibeonitas. Olha só, a fome veio por causa de Saul e de sua família por terem matado os gibeonitas. Olha só, gente, uma maldição recaiu sobre a terra porque tentaram matar os gibeonitas.
filhos do Deus vivo. E o versículo 5 ainda diz que Saul fez isso. Saul mandou matar os gibeonitas para quê? Para que eles não tivessem lugar em Israel. Isso nos mostra mais uma vez que Deus, na verdade, já tinha feito eles Israel de Deus. Ele já havia feito esse povo se tornar parte do próprio povo de Israel. Assim como muitos outros estrangeiros. Assim como Raabe, meus irmãos. É a mesma situação de Raabe, que alcançou graça, misericórdia, favor, só em ouvir falar. Ela temeu, só em ouvir falar, ela resolveu se render. E na primeira oportunidade que ela teve, ela se colocou ali debaixo. Meus amados, há lugar em Israel para todas as pessoas, de todos os povos desse mundo. Há lugar para mim, há lugar para você. E eu creio que assim como muitas coisas no Velho Testamento, elas são na verdade só sombras, reflexos das coisas que estariam por vir. Eu creio que toda essa história desse povo gibeonita é na verdade uma sombra, um reflexo de que a destruição que nos era devida por causa do nosso pecado só poderia ser revogada através de um acordo de paz com o Deus vivo de Israel. E hoje sim, nós estamos num tempo diferente, no tempo da graça. Cristo já veio, seu sangue já foi derramado, a ira divina já foi saciada. E sabemos que somente através dele, de Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e o homem, o advogado fiel, somente através de Jesus é possível estabelecer um acordo de paz com Deus de Israel por meio da fé em Jesus. Em Romanos 9, 25 a 26 diz assim: como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Salmos 87, 4 a 7 diz assim: entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Os gibeonitas, Raabe, eu e você, um dia, meus irmãos, nós não éramos povo, e o Senhor passou a nos chamar seu povo. Nós não éramos filhos, e o Senhor passou a nos chamar filhos do Deus vivo. Nós não nascemos biologicamente em Sião, mas agora nós fomos contados como se tivéssemos mesmo nascido ali. O que de fato aconteceu, porque Jesus mesmo falou que é necessário vos nascer de novo. Essa nova salvação significa isso: origens entre o povo santo do Senhor. Aleluia. Em João 1, 12 a 13 fala assim: contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram tão somente de Deus. Igreja, o plano de salvação do Senhor, o tratado de paz, capaz de livrar o homem da condenação do pecado, foi planejado para todos os povos dessa terra, para os 7 continentes desse mundo. Naquele grande dia, em Apocalipse 7, 9 fala que povos de todas as nações, tribos, línguas, nações, tribos, povos
estarão de pé diante do trono e do Cordeiro. Mas, meus irmãos, o que precisa acontecer antes para que esse dia chegue? O que precisa acontecer antes? Precisa acontecer o que aconteceu comigo e com você. Um dia o que aconteceu? Alguém anunciou, alguém pregou, alguém orou, alguém testemunhou a nós e nós cremos. Nós nos humilhamos, nós nos rendemos a esse Deus. Foi ou não foi? E o que precisa ainda acontecer para que logo esse grande dia chegue? Para que Cristo volte e venha nos buscar. Precisamos anunciar Cristo até que todos ouçam. Anunciar, anunciar, anunciar. Porque a fé, meus irmãos, vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Romanos 10, 17. Mas como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14 e 15. Um dia o anúncio chegou aos ouvidos dos gibeonitas a respeito de Deus. Eles creram que tudo aquilo era verdade e eles foram salvos. Eu creio. Um dia o anúncio chegou a Jericó, aos ouvidos de Raabe. Ela creu que tudo aquilo que falaram era verdade e foi salva junto com a sua casa. Um dia eu, você, muitos que estão por aqui, ouvimos um anúncio do Evangelho de Jesus, cremos e fomos salvos. Mas, meus irmãos, ainda há inúmeras pessoas precisando desse anúncio. E eu e você somos os que Deus escolheu. Eu e você somos os que Deus escolheu e levantou para carregar esse anúncio aonde? Até os confins da terra. É daqui até os confins da terra. Já pensou, irmãos? Carregamos uma informação que quando é anunciada é capaz de livrar alguém da morte. É capaz de livrar alguém da destruição. E aí muitas vezes a gente insiste em guardar ela só para nós. Meu Deus! Um tratado de paz só pode se manifestar na vida de alguém se nós anunciarmos o Evangelho. Alguém só pode ser livre da morte eterna se a essa pessoa for anunciado o Evangelho. Da mesma forma, meus irmãos, alguém pode morrer e ir para o inferno se eu ou você não pregar para ela. Ah, Deus, obrigada, Jesus. Meus irmãos, a sua luz brilhando é o anúncio de Jesus para alguém. A sua pregação verbal, em palavras, é o anúncio de Jesus para alguém. O seu testemunho de vida piedoso, pacífico, santo, é o anúncio de Jesus para alguém. A sua vida de oração, você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo, mas ainda causa um impacto lá fora tão grande que você nem imagina. A sua vida de oração, de intimidade com Deus, que resulta em quê? Em grandes manifestações de favor do Senhor sobre a sua vida. Depois esses favores, eles viram testemunhos, e esses testemunhos são o anúncio de Jesus para alguém. E se a sua vida, meu irmão, se o seu testemunho, sua pregação, sua luz brilhar, e pelo menos uma pessoa for livre da destruição, já valeu a pena. Porque é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas também não é porque um já foi salvo que eu vou sossegar. Não, meus irmãos, enquanto fôlego de vida Deus nos der, nossa missão de anunciar precisa continuar até que todos ouçam. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que o Evangelho seja anunciado até os confins dessa terra, que discípulos de Cristo surjam por todo o mundo, e esse é o desejo, meus irmãos, que também precisa haver no meu e no seu coração. Isso precisa queimar dentro de nós. E se ainda não queima, meus irmãos, é preciso arrependimento, é preciso quebrantamento.
ser motivado por esse fogo. Não há outro propósito maior que o Senhor te manteve vivo até hoje. O seu olhar, o seu pensar, o seu trabalhar, o seu andar, o nosso ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa, o nosso servir na igreja, enfim, até que esse fogo nos molde e dirija a nossa vida, precisamos assim vivê-lo. Deus deseja que sejamos anunciadores das boas novas que salvam. 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Isso tudo a gente se alegra e fica, nossa, eu sou tudo isso. Mas Deus fez tudo isso com um objetivo: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Marcos 16,15, Jesus nos diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho, anunciem a todas as pessoas. E ainda, meus irmãos, há tantos outros versículos, né, que a gente poderia mencionar, que ensina sobre a nossa responsabilidade como igreja, de anunciar, de pregar Jesus para as nações. E, irmãos, não dá para mensurar, não dá para prever o resultado que esse anúncio vai causar na vida de alguém. Que uma palavra sobre Deus trará na vida de quem vai escutar. Enquanto uns vão rir, vão ignorar. Se a gente falar, por exemplo, um simples e curto Jesus te ama, Deus te abençoe, outros podem vir a ser profundamente impactados. E em outros, fé e esperança podem nascer ali naquela hora, naquela palavra que de uma forma tão simples foi lançada sobre ele. Igreja, não fazemos noção do alcance do nosso testemunho, da nossa pregação, do nosso anúncio. E isso na verdade nem importa, porque nós não somos chamados para nos mover visando resultados. Nós somos chamados para nos mover em obediência. Os resultados são um departamento que não nos cabe. E em obediência a Deus, hoje Ele nos chama para andar. Obediência em quê? De anunciar a igreja, de pregar o evangelho a todas as nações. Então, igreja, anuncia a igreja, anuncia que Jesus ama a igreja, anuncia que só em Jesus a esperança, anuncia que só Jesus salva da morte, que só em Jesus a libertação, só em Jesus a cura, só em Jesus a a vida. Anuncia a igreja e não te cales. Anuncia o quão poderoso o teu Deus é. Anuncia quantas grandes coisas Ele já fez na sua vida. Anuncia, porque certamente alguém vai ser salvo por causa do seu anúncio. Alguém não vai mais ter que morrer a destruição não vai ter que sofrer a destruição por causa do seu pecado, por causa do seu anúncio, por causa da sua pregação. Somos chamados para anunciar, a semear. Não importa se a semente da nossa pregação vai cair na beira do caminho, ou se vai cair entre os espinhos, ou se vai cair no meio das pedras. O que importa é que se a gente perseverar, se a gente continuar em obediência, em algum momento essa semente vai cair numa terra boa, vai gerar salvação e essa pessoa vai frutificar, minha gente. A salvação dos perdidos, a salvação dos perdidos e o fim dos tempos só se manifestarão quando, diz lá em Mateus 24:14, quando este evangelho do reino for pregado, anunciado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é uma responsabilidade nossa, é minha, de todos nós que somos crentes. É um chamado intransferível, inegociável, e um dia eu e você prestaremos contas diante dele daquilo que fizemos e do que não fizemos. Não podemos negociar nossa responsabilidade de anunciar. Fomos abençoados com salvação para abençoar outros.
gente, a ser vivido quando nós somos abençoados com salvação. Não é simplesmente para que nós fiquemos curtindo a nossa bênção no nosso lugar, sozinhos. Não, meus irmãos, é sempre sobre nós, sim, mas é também sobre o outro. É sobre nós, é sobre o outro. Somos abençoados, mas o outro também precisa ser abençoado com essa mesma bênção. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, vamos nos mover conscientemente nesse chamado. Vamos intencionalmente achar formas de anunciar a todos até que Cristo venha. Eu creio, pastor Josué, pastor Aval, que o Senhor tem nações para nós. Eu creio que sim. Os 4 continentes, os 7 continentes da terra, os 4 cantos do mundo nos esperam. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que Deus está levantando este ministério chamado Tábuas da Lei nessa última hora, como casa da cura para todas as nações da terra. Essa tenda, meus irmãos, essa cobertura espiritual que Deus fez recair sobre nós, não é simplesmente para que sejamos protegidos contra desgraças. Não é simplesmente para isso, não é sobre isso, mas é para que o Deus vivo venha preservar e treinar para si um exército que se levantará como um dos poucos remanescentes na terra, que continuarão pregando a verdade pura do Evangelho em meio ao mundo escuro e em meio a tantas igrejas que já não pregam o verdadeiro Evangelho. E aí, quem de nós irá? Quem dentre nós irá? Quem dentre nós se deixará ser treinado nesse tempo para ir? Quem dentre nós lançará os seus filhos como flechas nesse propósito? Quem dentre nós transformará os seus negócios em agências do reino de Deus? Quem dentre nós se comprometerá a não deixar o fogo apagar, a não deixar a fé esmorecer? Nós irá, igreja! Fala aí agora pro Senhor! Fala aí agora pro Senhor: eu irei! A minha família irá! A minha descendência irá! Nenhum ficará para trás! Todos andaremos e viveremos nesse propósito até que o Senhor volte, até que todos ouçam. Ah, meus amados, essa é a mensagem para a igreja, mas para você que por acaso chegou aqui hoje e ainda não fez um tratado de paz com o Deus vivo de Israel, hoje é o seu dia. Deus te trouxe aqui para te dizer que tudo verdadeiramente que você já ouviu falar antes é verdade. Ele fez sim aquele milagre, Ele curou sim aquela pessoa, Ele transformou sim aquele seu amigo, Ele restaurou sim aquela família que já não tinha mais esperança. E meu querido, Ele deu sim por você o seu próprio filho na cruz para morrer no seu lugar. É verdade, igreja. É verdade, meu querido, a mensagem do Evangelho da cruz é verdadeira. O sangue de Jesus foi derramado mesmo por você. Foi por você. O sangue de Jesus, ele é capaz de te purificar de todo pecado, de limpar a sua história, de todo o mal que você já cometeu, de te tornar apto, qualificado novamente para ter um relacionamento
você vai encontrar paz. E até hoje você ainda não a encontrou. Até hoje esse vazio ainda permanece aí. Porque falta comunhão. O arrebatamento da comunhão com o Deus vivo, com o Deus Criador, com o Deus Pai. Jesus te ama e essa palavra é verdadeira demais. Muitas vezes a gente banaliza: Jesus te ama. Mas essa palavra tem um peso que pode salvar você da morte. Se você crê na verdade dessa palavra, meu irmão, há esperança para você. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Se você também está aqui e houve em algum momento um dia que você assinou, que você firmou um tratado, um acordo de paz com Deus de Israel, mas aí em algum momento da caminhada você desistiu, você se extraviou, você quebrou o seu compromisso. Em nome de Jesus, se arrependa hoje. Reconheça hoje que esse tratado precisa ser consertado. Entregue a sua vida de uma vez por todas. Os seus sonhos, os seus desejos, os seus bens, os seus relacionamentos. Entregue tudo para Ele hoje. Permita hoje que Ele se torne o Senhor da sua vida, de fato e de verdade. Receba hoje salvação para sua alma. Receba hoje um fardo leve e suave para você carregar. Receba hoje uma página em branco, mas não para que você escreva nela tudo aquilo que você queria que fosse e que nunca foi. Não, mas para que a vontade do Senhor venha se manifestar na sua vida. Para que seja escrito um novo caminho na presença do Senhor, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle, da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, não mais no seu. Faça isso hoje, meu querido, porque se assim não for feito, você vai perecer. Se assim não for feito, você vai ser destruído, como todos aqueles outros povos de Canaã, que deviam ter sido destruídos por completo, e foram, porque não creram. Oh, meu Deus, esse é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação. Por isso eu não poderia terminar essa pregação missionária sem levantar um apelo aqui hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se um dia houve um momento que você fez esse tratado, esse acordo com o Senhor, mas hoje você está longe. Hoje tudo aquilo que havia ali naquele tratado não se aplica mais a você, porque você quebrou o acordo. Oh, meu irmão, reate esse acordo, assine de novo esse acordo. Permita com que o Senhor se torne verdadeiramente o Senhor da sua vida. E se você nunca antes permitiu, se você nunca antes desejou ou entendeu que precisa desse acordo com o Deus vivo de Israel para ser salvo, e se você deseja fazer isso nessa noite, faça. Levante a sua mão, venha até aqui. Se você está na internet, onde você estiver, se renda ao Senhor, se ajoelhe, se quebrante, coloque seu coração diante do Senhor, se rasgue na presença dEle, porque um coração quebrantado e humilhado Ele não rejeitará. Aleluia, aleluia. Há alguém nessa noite? Há alguém que deseja aceitar Jesus? Firmar um acordo de paz com Ele? Há alguém que está afastado e deseja hoje reatar esse acordo? Tenha coragem, meu irmão. Levanta a mão, vem aqui na frente e faça algo. O Senhor te espera. O amanhã pode não existir para você. Você está aqui hoje, agora é agora a decisão. O amanhã pode nunca existir. Há alguém? De repente você tem vontade de vir e não consegue, porque é muito tímido ou muito tímida. E aí você pode pedir ajuda para alguém. Essa pessoa vai pegar nas suas mãos e vai vir com você aqui. Não deixe essa oportunidade para amanhã.